Tem uma frase que muita gente repete por aí e que eu acho que faz muito sentido. Somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E eu acho que realmente faz muito sentido. A gente está falando aí de ambiência, certo? E ambiência nada mais é do que ambiente que a gente está inserido, né? Seja ele um ambiente físico, um ambiente cultural, comportamental mesmo, até emocional. É o ambiente que a gente se encontra. Porque, assim, querendo ou não, as pessoas que estão à nossa volta, o ambiente que a gente está inserido, ele influencia sim, no modo como a gente pensa, no modo como a gente se comporta, fala, age e até como a gente enxerga aquilo que é normal, né? Se a gente acaba que estabelece um padrão ali, de pensamento dentro do grupo ali que a gente tá. E às vezes isso acontece de maneira muito sutil, assim, muito leve, e a gente nem traz muito para consciência. Inclusive a gente pode perceber isso quando a gente muda de ambiente, assim. Lógico que não é uma mudança repentina, brusca, assim, que acontece na nossa mente. É uma mudança gradual, mas isso com certeza influencia muito. Eu vou dar um exemplo. A gente acha que quem treina, né? No caso, eu vou na academia e eu tô cercado de pessoas que treinam, que vão na academia, inclusive fim de semana tem muita gente que vai, sábado e domingo. Na época que eu nem treinava, nunca que eu ia imaginar nem ir 3, 4 vezes na semana, imagina ir durante os fins de semana. E isso muda tanto o nosso parâmetro, a gente começar a conviver com essas pessoas, assim, que pra mim hoje em dia é absolutamente normal. Converso com meus amigos, e aí, foi treinar hoje, sábado, domingo, um papo normal, sabe? Não é nada de excepcional, mas é porque no ambiente que a gente tá, que isso se tornou um padrão ali, um normal, né? E posso citar também, do pessoal da corrida aí, o pessoal que joga beach tennis, o pessoal, enfim, o pessoal que lê livro todos os dias, lê vários livros durante o ano. Isso vale também pro lado, entre aspas, ruim, assim, né? Se você tá num grupo da galera que não tá nem aí pra nada, se você tá num grupo da galera que só quer encher a cara, né? Que é normal chegar fim de semana, às vezes começa na quarta, terça, aí quinta-feira já emenda ali pra sexta, sábado, domingo encher a cara. E então isso vale tanto pro bem quanto pro mal, assim, né? E o mal, assim, sendo relativo também, né? Nesse caso aí, cada um faz o que quer, né? Mas, por exemplo, se você anda com pessoa que reclama o tempo todo, você começa a achar isso normal, né? Ficar reclamando, às vezes você até se contamina e começa a absorver algumas características das pessoas que estão ao seu redor também. É, se você tá numa galera que se alimenta mal, come muito fast food, é normal ficar pedindo pizza, delivery, e você começa a comer mal também, galera que dorme mal, que vira madrugada também, enfim, deu para entender aí o contexto aí, né? Então, o que a gente tem que procurar, assim, obviamente não excluir as pessoas, né? Mas a gente tem que procurar criar um espaço saudável, criar um espaço que esteja de acordo com aquilo que a gente está buscando, né? Porque às vezes a gente tem ambição, a gente quer conseguir uma coisa a mais, quer, sei lá, mudar de trabalho, evoluir dentro do trabalho, e precisa estudar mais, precisa focar ali, às vezes a gente está treinando para alguma competição, sei lá. Então a gente tem que abrir mão, e isso não significa que as pessoas que você vai estar deixando um pouquinho de lado, assim, não significa que elas sejam pessoas más, elas só não estão muito alinhadas ali com aquilo que você está querendo para sua vida ali, né? No momento, né? Então, relacionamento que você tá, relacionamentos influenciam o ambiente, a conversa, a energia, tudo vai impactar na sua vida, né? Às vezes a gente nem percebe e de repente começa a aceitar coisas que a gente
num estado normal assim, a gente jamais aceitaria. Por exemplo, uma galera, sei lá, tirando sal com determinada situação, que você não acha aquilo legal, mas às vezes você, pelo embalo, você acaba entrando ali no clima, né? E então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com o ambiente que a gente tá inserido. E, acima de tudo, ter coragem de, se necessário, abrir mão de certos lugares, saber falar não, né? Saber recusar alguns convites aí, apesar de às vezes toda a pressão que pode rolar, pressão social, né, dos amigos, a gente tem que ter essa coragem, porque se a gente não toma as rédeas da nossa vida, a gente só vai sendo levado por ela, né? E não é isso que vai levar a gente até a vida que a gente sonha, né? Então a gente tem que assumir nossa responsabilidade e correr atrás do que a gente quer, né? Então, nessas horas vale realmente a reflexão de você fazer uma análise, né? Às vezes a gente tá numa vida tão corrida, a gente nunca para pensar, mas pensa, pô, esse ambiente que eu tô faz sentido na minha vida, faz sentido naquilo que eu tô procurando pro meu futuro. Essas pessoas, quem que tá me influenciando bem, de maneira boa, quem tá me fortalecendo, quem que tá drenando minha energia, indo para um caminho que eu não quero, quem tá me aproximando, que tipo de ambiente está me aproximando mais da vida que eu quero, porque é muito fácil você ficar ali acomodado e só reclamando da vida, reclamar que sua vida não anda, mas você também não toma nenhuma atitude mais proativa, né? Em relação à vida que você quer, à vida que você sonha. E assim, lógico que eu entendo, né, que a gente tem que entender que nem sempre a gente pode escolher tudo na vida, né? Os caminhos que a gente vai seguir, muitas vezes a gente vai se adaptar às situações que acontecem na nossa vida, mas tem muito caso, sim, que a gente pode dar uma ajudinha, né? E começa escolhendo melhor com quem a gente anda, com que tipo de conversa que a gente tem contato, que tipo de música, que tipo de conteúdo que a gente consome, né? Então, não precisa levar o pé da letra, né? Esse negócio de, eu sou a média das 5 pessoas, então só vou andar com pessoas X que. Não, tem que ter a conexão também, né? Mas além dessa conexão, é preciso sim estar alinhado com o tipo de vida que você tá procurando, tá? Então, fica essa reflexão, né? Ah, eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso e colocar na prática, mas é o custo, né, da gente estar buscando aí a vida que a gente quer. E eu falo para vocês que quando a nossa vida está alinhada com o nosso propósito que a gente está criando para nossa vida, tudo fica mais leve e as coisas começam a se encaixar. Às vezes leva tempo, claro que nada acontece da noite pro dia, leva um tempo, mas quando você acorda e fala assim, pô, todo o sofrimento que eu tô passando é válido porque tá alinhado com aquilo que eu sou, com aquilo que eu acredito, tá com as minhas convicções. Então, para finalizar, vou deixar uma frase aí de Dostoiévski, do livro Crime e Castigo. Foi a seguinte: seu pior pecado foi ter se destruído e se traído por nada. Ou seja, a pessoa abriu mão de viver, foi sempre sido levado pela vida, se deixou influenciar, se destruiu, se traiu a si próprio, né? Pelo que? Por nada. Ou seja, viveu uma vida fútil, uma vida vazia. E não é isso que a gente quer, né?